Paulo, aqui da gente, pra gente entender. Olha aí, não gente. houve trevas sobre toda a terra desde a hora Quem sexta foi até a hora que jurou não diferente? comer nem... Paz e esperança em Cristo para você e para sua família. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Você é bem-vindo aqui para aprender um pouquinho mais. A gente falou na semana passada sobre as línguas, semana passada não, 15 dias atrás, sobre as línguas que norteavam ali o momento, a época do Novo Testamento. Falamos um pouquinho também do contexto, de como que era a questão cultural ali da época. E hoje a gente vai continuar essa linha de pensamento da questão cultural. Então você é o nosso convidado a participar com a gente, aprender um pouco mais da Palavra de Deus, aprender um pouco mais da Bíblia, e a gente vai avançando aqui porque o nosso tempo é muito curto, então que Deus nos abençoe. Você é sempre nosso convidado aqui, quinzenal, 8 horas, quinta-feira, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Vamos lá, gente? A gente falou então na 15 dias atrás, na última escola bíblica, sobre esses assuntos que eu informei, e a gente ficou agora de falar sobre as seitas e partidos do Novo Testamento. São várias, mas antes vamos lembrar um pouquinho ali sobre esse contexto daquele momento que a gente falou bastante. Falamos na outra EBD, na outra escola bíblica, que Malaquias termina, o livro de Malaquias, Antigo Testamento, termina exatamente ali com o Império Persa dominando. Eles estavam dominando naquele momento e há um silêncio profético. É o período interbíblico ou intertestamentário, que vai ali de Malaquias até Mateus. São mais ou menos 4 séculos ali de silêncio profético, onde não há histórias na palavra de Deus naquele sentido ali. Houve também os escritos apócrifos, a gente falou um pouquinho sobre isso na outra aula, mas não vamos entrar muito profundamente, mas há um silêncio. E durante esse silêncio muitas coisas acontecem. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Aqui está uma tabela falando um pouquinho desse período. Termina-se ali o livro de Malaquias com o reino governando ali naquela região onde Israel está situado, e também a nível global era o Império Persa. Lembra que eles venceram os babilônicos? Então o Império Persa estava dominando naquele momento. Passou o Império Persa. Dentro daquele período de silêncio, um outro governo, um outro império toma o poder, que é o Império Grego, e eles dominam, eles alastram todo o seu helenismo e a sua cultura em todo o globo, principalmente ali também na região de Israel, que é o nosso foco. Aí tem um período que na verdade não foi um império, mas é o período dos Macabeus, ou Asmoneus. É o período de reinos judaicos em Israel. Porque durante esse governo, né, dos outros impérios, por mais que tivesse alguém ali governando em Israel, existia uma influência muito forte de outros impérios. Então, mas no período dos Macabeus ali, dos Asmoneus, quem governou foram governos judaicos, e eles ficaram ali um tempo sem interferência do pessoal de fora, sem outros impérios dominando. Depois, ali vem o quarto império dessa nossa lista, que é o Império Romano, que você já conhece, porque dentro do Novo Testamento é eles que dominam. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Eu liberei uma tabela aqui, que eu dei uma melhorada da semana passada, para vocês entenderem um pouquinho mais profundamente isso aí. Ó, temos ali em cores diferentes, até parecido um pouquinho com a cor da bandeira, para fazer uma associação. O Império Grego de Alexandre vence os persas, domina os persas por volta de 333. Já estamos ali dentro do período intertestamentário ou interbíblico, os 4 séculos entre Malaquias e Mateus. Eles entram, tomam o poder, né, ganham, né, viram um império mundial. Alexandre é um cara novo, morre cedo, tanto que 10 anos depois ele morre, e o seu vasto império é dividido entre os seus generais. Um dos generais, que é o nosso foco aqui do conhecimento, é o Seleuco. Esse Seleuco, ele herda as áreas persas, fica ali com a área da Mesopotâmia também. Então, em resumo, a área de Israel fica sob a jurisdição do Seleuco e dos Seleucidas, que são os governantes que ficam
dominando ali, tomando o poder de tempos em tempos. Quando a gente dá um salto ali de 323 para 175, o Antíoco Epifânio, ele reina sobre os Seleucidas, ali que influencia diretamente na região de Israel. E foi por volta do ano 175. Aí houve um fato que foi um divisor de águas, que a gente falou na última escola bíblica, que foi por volta de 167, a profanação do templo de Jerusalém por Antíoco Epifânio. Lembra que eu falei que os romanos estavam começando a aparecer, eles estavam começando a dominar as áreas que eram influenciadas, dominadas pelo Império Grego, que já estava ali diluído entre os generais e as descendências ali dos generais de Alexandre, e estava começando a sair, os gregos estavam começando a perder o poder. E aí o Antíoco Epifânio, ele faz o seguinte: bem, para eu não perder o meu espaço, eu vou trabalhar com vou exercer forte influência, vou jogar toda a minha influência grega do meu império na região ali de Israel, para que eu não possa perder súditos, não possa ter problema caso Roma chegue perto. E aí o que ele faz? Ele cria um decreto, enfim, começa a dominar ali a região do Templo de Jerusalém. Dizem que ele criou uma estátua de Zeus ali no Templo de Jerusalém, e também sacrifica um animal impuro, um javali, um porco, alguns dizem javali, outros dizem porco, no altar do holocausto, criando uma revolta entre os sacerdotes da época, que o nome foi Revolta dos Macabeus, que foi Judas Macabeus que tomou aí a frente dessa revolta, e ele consegue em 164 purificar o templo e restaurar o uso dele. Expulsa ali os gregos da região, e a partir dali começa o reinado em Israel dos Asmoneus, dos descendentes aí do Judas, os Macabeus. Você vê muito essa história em 1 Macabeus, um livro apócrifo. Conta um pouquinho dessa fase aí. E eles ficam aí durante um tempo, mais ou menos ali 100 anos arredondando. O povo judeu governa Israel sem influência de ninguém de fora. Só que aí problemas aconteceram, depois a gente fala sobre isso. No ano 63, a Síria se torna colônia romana, sob o domínio de Pompeu, um general, e Pompeu entra em Jerusalém. Então aqui, por mais que alguns asmoneus ainda continuassem a governar em 63 até 37, já não era mais como antigamente, durante aqueles 100 anos mais ou menos. Roma já estava começando a influenciar ali dentro. E aí, a história você conhece, no ano de 37, a nomeação de Herodes, aí começa a dinastia dos Herodes, o Grande começa a governar. E por volta do ano 20, ao início aí da reconstrução do Templo de Jerusalém por ordem de Herodes o Grande, ele começa a melhorar o templo para ficar mais a cara de Roma. Isso também agradou muito, por exemplo, alguns partidos, alguns religiosos da época que a gente vai falar aí. Separei uma outra tabelinha rápida aqui para a gente poder entender. Essa daí, por exemplo, mostra um pouquinho dos reis asmoneus, que eu falei desse período aí dos Macabeus. O primeiro deles ali foi o próprio Judas Macabeu, ficou ali pouco tempo, mas governou ali em 164 a 160, depois veio Jonatas, Simão, aí depois entra esse em negrito. Eu estou colocando em negrito porque são os destaques que influenciaram muito fortemente a nossa história aqui. João Hircano, marca o nome desse cara aí, que deu ruim para os fariseus com esse João Hircano, hein? 134 a 104, depois veio o Aristóbulo I, Alexandre de Janeu, depois vem uma Salomé, uma mulher, Salomé Alexandra, e ela também é importante aí na história dos fariseus e saduceus. Aristóbulo II depois, Hircano II, Antígono, de 40 a 37, ele já sob um pouquinho de influência de Roma, e aí depois vem o Herodes. Do lado direito aqui, a tabela, vocês percebem que as datas têm um pouquinho de diferença às vezes, então cronologia não é muito certo às vezes. Então, às vezes eu estou num livro, eu estou numa enciclopédia, um fala uma data, mas outra fala um pouquinho de diferença. Por exemplo, no caso aqui do Judas Macabeu. Você percebe que no quadrado, na tabela da direita, está de 167 a 160. Está levando em consideração o dia que ele purificou o templo, que ele começa a revolta. Já ali do lado esquerdo, o dia que ele começou a governar. Então, tem essas pequenas diferenças. Então, mesma coisa aqui do lado direito, semelhante ao lado esquerdo, com mais detalhes. Líder dos Macabeus, filhos de Matatias, é o Judas Macabeu, que começou lá em 167. Depois vem o filho
né, também de Matatias, o irmão aí de Judas, é o Jonatas. Também um outro irmão de Judas, o Simão, governou depois. São os irmãos Macabeus. Por isso que é muito conhecido como a revolta dos Macabeus. Segue a lista aí que a gente já falou para vocês ali. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas seitas e partidos que existiam na época de Jesus e vai nos dar um norte aí para a gente entender um pouquinho sobre o porquê que tinha essa rixa, quem eram eles. Vamos falar dos principais hoje, fariseus e saduceus. Os fariseus, gente, era um grupo religioso. Eram seitas partidárias e cada uma tinha um jeitinho de ser. No caso dos fariseus, por exemplo, assim como os saduceus, era uma seita religiosa. Então, à medida que o helenismo, a cultura grega, ela estava dominando todos os aspectos da vida do povo de Israel, surgiu a dúvida assim, como que a gente vai fazer com que a lei seja aplicada a essas novas circunstâncias? Os fariseus vieram com a resposta para isso. Eles vieram ensinando como que isso iria acontecer. Eles acreditavam que essas maneiras deles de aplicar a lei, elas se igualavam à própria autoridade da lei mosaica, do Pentateuco. Eles igualavam as suas tradições à própria lei que Deus deu. Eles eram uma reação conservadora sobre esse helenismo que estava influenciando o povo de Deus naquela época ali, antes de Jesus vir. Naquela época ali, finalzinho dos gregos, início dos asmoneus, início ali dos macabeus. Tinha muita questão ética e tinha muito ritual. Então eles davam muita ênfase aí, como eu botei, a guarda dos mandamentos, a tradição dos anciãos e a purificação ritual. Lembra lá nos debates com Jesus? Que eles falavam muito sobre, os seus discípulos não lavam as mãos. Eles se importavam muito com esses rituais. É compreensível até um certo ponto? Sim, porque o helenismo estava destruindo a cultura de Israel. Então eles vieram com uma gama. Já viu assim, você está muito numa situação complicada, uma pressão muito grande, aí vem uma resposta, e às vezes a resposta para tentar conter aquele problema, ele é maior do que o necessário. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A ideia deles era boa, mas você vê pelo Novo Testamento, pela história de Jesus, que muitas coisas prostituíram a ideia deles. E aí deu no que deu. Eles eram muito populares e importantes. Eles eram a teologia, era o grupo da massa. O povo gostava dos fariseus, até por conta aí da questão do apego às tradições e à lei e tudo mais. Isso aí não é novidade nenhuma. Muitos deles foram advertidos por Jesus, por Cristo. Raça de víboras, sepulcros caiados, vocês nem entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo, e por aí vai. Foram muitas as censuras que Jesus fez contra os fariseus. Vamos ver a etimologia da palavra, de onde surgiram esses fariseus. Provavelmente eles se originaram de um grupo que existia chamado Hassidim. Esse grupo religioso de Israel, ele foi muito importante lá no 2º século. E foi naquele momento ali da revolta dos Macabeus que eles se juntaram com os rebeldes da época para expulsar os gregos da região de Israel. Até hoje, fiz uma observação aí, até hoje os judeus comemoram a festa do Hanukkah, a festa das luzes. É um candelabro, eu não trouxe candelabro hoje, É a festa das luzes. Eles comemoram até hoje, que foi a libertação ali daquele momento ali de restauração e santificação do templo. Continuando. O nome fariseu, gente, provavelmente vem de Perushim, que significa separados, ou os separados. Provavelmente aí foi um apelido dado pelos adversários deles por conta aí do rigor que eles cumpriam a lei de Moisés. Mais ou menos, sempre a gente trabalha em data, sempre falando do mais ou menos, porque existem divergências em enciclopédias, mas é dentro desse período ali. Foi mais ou menos em 134 a 104 que os fariseus se tornaram um partido político. Lembra que eles vieram lá daquele grupo antigo? Depois, com o tempo, eles começaram a crescer, começaram a se organizar melhor, e aí foi no período aí do João Hircano I. Lembra que eu mandei vocês, pedir para vocês marcarem o nome daquele determinado rei asmoneu, que algumas coisas aconteceram ali. Então foi provavelmente nesse período aí do governo do João Hircano
que eles se tornam quase caiu aqui o microfone, gente. Eles se tornam um partido mais solidificado. E talvez, possivelmente, por conta de alguns problemas que aconteceram ali, naquele período, é que as intrigas, os problemas entre, por exemplo, ele e os saduceus começaram a acontecer. Foi mais ou menos ali naquele período ali. Esse João Hircano, ele foi um rei, ele foi um conquistador, ele governou Israel naquele período ali que eu falei para vocês, e todos os locais onde ele conseguia dominar, recuperar, ele judaizava. E essa expansão geográfica, religiosa, acabou por culminar as muitas disputas religiosas que você sabe aí, desses diversos grupos sociais e religiosos que a gente conhece muito bem do Novo Testamento. Principalmente aí, por exemplo, como os saduceus e essênios. Foi através desse avanço, das conquistas, da expansão geográfica, religiosa, aí começa as brigas internas entre eles. Foi exatamente aí por conta dessa questão. E foi nesse cenário também que os fariseus aí, eles se destacam de vez daquele grupo lá de onde eles provavelmente se originaram, que é dos Hassidim. Eles ali se destacam, eles viram um partido político religioso separado ali com as suas doutrinas, né, com a sua forma de ser muito específica. Então, foi praticamente aí nesse governo aí de João Hircano I. E aí, por causa das intrigas, por causa dos problemas que eles estavam tendo ali de disputa de forma de conduzir as coisas religiosamente falando, é que o rei abandona os fariseus e abraça os saduceus. Depois desse momento aqui, há uma perseguição contra os fariseus. Aí você entende porque existia uma rixa muito grande entre eles ali no Novo Testamento. Você vê que era um barril de pólvora, por isso que eu falei na última escola bíblica. Era um barril de pólvora. E tudo a gente entende andando um pouquinho para trás e vendo essa história aí dos fariseus e companhia. Ó, o João Hircano é quando deu esse problema todo. Os fariseus se tornam um partido político definitivamente. Eles se afastam daquela origem dos Hassidim lá de trás, né? Abandonam aquilo lá. E eles ficam como um partido religioso bem estabelecido. O João ele se une aos saduceus e aí, por causa disso, a partir de João Hircano começa a perseguição dos fariseus. Quando chega Salomé, Alexandra, ela, para ganhar as graças do povo, porque o povo estava com os fariseus, lembra que era uma seita muito popular das massas, os saduceus não eram. Então, através de Salomé, ela novamente se une aos fariseus, acaba aí a perseguição aos fariseus, e aí o jogo vira. Coloquei sobre a perseguição, ela durou até o reinado da única rainha judia dos Asmoneus, que é a Salomé, que eu falei para vocês. Os fariseus não eram aristocratas, não eram aqueles caras metidos a rico, como eram os saduceus. O grupo era formado por leigos, trabalhadores, empresários de classe média, embora alguns também fossem escribas. Os fariseus não eram um grupo numeroso, também não eram a maioria no sinédrio, apesar de não serem nem aristocratas nem muito grandes. Eles tinham o poder das massas, eles eram bem quistos, tinham um grande peso ali na opinião pública. No início dos fariseus, quando os saduceus e reis judeus os perseguiam, o grupo era formado por homens íntegros e com rigor moral. Só que com o tempo, as gerações passaram, os filhos herdaram o poder dos pais, fariseus, mas não a sua piedade. Isso é triste, né, gente? Porque quando você olha a história deles, deixa eu diminuir aqui, vocês percebem que lá atrás, quando eles passavam por perseguição, eles tinham aí todo um rigor moral. Mas aí com o tempo, as descendências que vieram depois dele abandonaram isso daí, perderam aí, herdaram o poder daqueles pais, a influência deles, mas não a sua piedade. Tanto que eles criticaram muito Jesus por fazer coisas boas, por curar no sábado e por aí vai. Quer dizer, o amor foi deixado de lado e os rituais, as suas tradições eram superiores até mesmo à lei de Deus. E o farisaísmo ele se resumia em viver conformidade com a lei, com as tradições. Segundo eles, cumprir a lei te tornava justo diante de Deus. Por isso que Paulo
quando ele traz a doutrina de Cristo para a realidade da igreja, bate muito de frente com esses religiosos exatamente por causa desses problemas aí, da justificação pelas obras. Politicamente, os fariseus eram mais moderados que os zelotes. É um grupo que a gente vai falar depois. Os zelotes eram uns revolts da época. Com os anos, os fariseus se tornaram ainda mais poderosos, principalmente sabe por causa de quê, gente? Depois da destruição do templo no ano 70. Porque os saduceus terminam ali, porque eles dependiam do serviço do templo para existir, e acabou o templo, acabou os saduceus, acabou os sacerdotes da época. Então eles ganharam mais força depois disso, porque não tinha ninguém para disputar o poder com eles. Eles foram o primeiro grupo a fazer paz com os romanos e foram os avós do judaísmo rabínico posterior. Agora, um detalhe aqui para fechar com os fariseus, é que embora os fariseus e saduceus possuíssem rivalidade histórica, como a gente aprendeu aqui, infelizmente essa rivalidade ela foi esquecida, porque os dois grupos se amotinaram, eles se juntaram para fazer o quê? Para crucificarem a Jesus, para levar Jesus até a cruz. Toda aquela disputa, aquela rixa entre eles foi deixada de lado. Você vê como que o mal se junta e trabalha em prol de algo terrível. A rivalidade acabou. Tudo porque eles tinham um inimigo em comum, segundo eles, Jesus Cristo. Um gráfico aqui em desenho para vocês entenderem e a gente trazer um resumo aqui. Fariseus, do aramaico perushim ou peruchim, eu não sei falar isso aqui, é mais ou menos isso, significa os separados. Surgiram como partido político, a gente falou lá no ano 134, naquele governo ali do João Hircano. Foram formados por leigos, empresários de classe média e alguns escribas. Fariseus aí de destaque no Novo Testamento, vocês já conhecem, né? Paulo, Gamaliel, Nicodemos, eram fariseus. Paulo era fariseu, você sabia disso? Fariseu, ele até defende essa linha de teologia dele, um dia que ele usou de estratégia para colocar os fariseus numa situação junto com os saduceus, que ambos estavam condenando Paulo, e quando ele joga o negócio lá da ressurreição, aí os fariseus esquecem Paulo e começam a discutir com os saduceus sobre isso, porque eles divergiam. Ali, seguiam a tradição escrita no nosso Antigo Testamento, a tradição oral, e acrescentava isso à lei. Então eles não acreditavam, não seguiam só o Pentateuco, mas tinham as suas normas, suas regras de como a lei deveria ser praticada, que foi aí uma forma deles extraírem o helenismo do meio deles. Se opunham à teologia dos saduceus, crendo em anjos, na ressurreição dos mortos e tudo mais. Eles eram mais espirituais, os saduceus eles eram mais racionais, digamos assim. A espiritualidade dos saduceus foi muito perdida por causa do abraço que eles deram ao helenismo. O farisaísmo se resumia em viver em conformidade com a lei. Então, você seguia a lei, você era salvo. Totalmente diferente do que Jesus veio trazer. Por isso que deu conflito. E agora a gente vai para os saduceus, gente. Grupo religioso, uma foto aí do filme Paixão de Cristo. Os saduceus eram o grande grupo elitista, aristocratas. Eram os caras que só andavam no meio do dinheiro, né, muito influenciada pelo poder religioso e político, por isso que as massas não gostavam muito deles. Isso não andava muito com eles, eram os caras lá do poder. Você quando vê filme, novela, você vê muito essa crítica, né, eles falando assim, olha, temos que tomar cuidado para que Roma não venha por causa desse Galileu, se referindo a Jesus. Uma vez eu vi num filme um diálogo assim, cuidado porque eles podem tirar o nosso templo. Então nos textos bíblicos a gente percebe isso também. Vamos falar um pouquinho aqui dos saduceus. Principais opositores dos fariseus. Eles se embebedaram da cultura grega, viviam ali da política, eles viam a política como um caminho para o bem-estar de Israel. Eles se deixaram envolver, né? Era um grupo pequeno, diferente lá dos fariseus, mas muito influente. Eles eram pequenos, mas tinham uma influência muito grande, sabe por quê? Se envolvia com a política. Eram sacerdotes, tinham o poder do templo e caminhavam entre os ricos. Eles acreditavam que a lei mosaica era suprema. Olha aqui a diferença dele para os fariseus. Nenhuma outra tradição poderia ser equiparada, né, se comparada à autoridade da lei. Eles nem sequer aceitavam a autoridade dos profetas e das outras partes aí das escrituras. Vocês sabiam disso, gente? Eles não aceitavam lei, mas a autoridade máxima era a lei, era o Pentateuco.
Jesus e João Batista criticaram os saduceus e eles cooperaram aí para matar Cristo. Vocês já sabem disso, a gente falou. Duas diferentes tradições para explicar a origem do nome dos saduceus. São duas. Uma lá no Antigo Testamento, que pode ser que seja o sacerdote do tempo de Davi, chamado Zadok, da linhagem de Arão. Você vê isso lá em 1 Crônicas 6, que no tempo de Salomão foi colocado como sumo sacerdote. Está lá em 1 Crônicas 29. Então, uma vertente de pensamento acredita que o nome dos saduceus vieram desse tempo. Uma outra linha de pensamento diz que veio de Zadok, que foi um sumo sacerdote vivido entre os séculos 3 e 4, que pegou ali o governo persa, na região de Israel, e o governo grego. Ele teria colocado de lado a religião e começou a se misturar com a política. Sua linhagem seria zadokita, até o período dos Macabeus. Surgiram no turbulento período dos Asmoneus, aqui já falando dos saduceus, a gente falou agora de onde deriva provavelmente o nome deles. Agora, como eles se organizaram? Aí, ó, surgiram nesse turbulento período dos Asmoneus. Lembra dos Macabeus? Gente, aquele período ali foi complicado. Os sacerdotes foram ficando cada vez mais politizados e interessados na cultura grega, na cultura helênica. E ali, já naquele tempo, já se ouviu falar dessa disputa feroz entre eles, saduceus, e eles, os fariseus. Foi durante o domínio dos romanos e do governo dos Herodes que essa direção política dos judeus estava na mão dos saduceus. Os saduceus faziam as graças ali entre eles, sempre tirando ali benefícios, né? Como eu escrevi ali, mantiveram-se no poder por causa da sua boa relação com Roma, com os governos que ficavam ali na região de Israel. Eram mais apegados ao poder do que à religião, obviamente. Eles lutavam para manter sempre no poder. Na instável Judéia, escrevi assim, né? Na instável Judéia do tempo de Jesus. Eles usavam o poder sempre para se beneficiar financeiramente. Era complicado, tanto que o próprio problema com Jesus envolvia essa questão aí, que ele poderia atrapalhar os negócios dos saduceus e poderia causar uma revolta dentro ali de Roma e fazer com que Roma viesse ali, intervisse e destruísse o templo. Eles tinham medo de perder o templo, de perder o poder. Esse que era o poder dele, era o problema deles. O nome tem raiz no hebraico Zadok, por isso que a gente estava tentando descobrir que Zadok era esse, exatamente porque o significado do nome saduceus vem de Zadok, que significa justos, que transliterado do grego, Saduk, nome do partido deles, né? Eles eram membros do Sinédrio, como você já sabe, controlavam o templo, o sumo sacerdote, como disse, eram pequenos comparado aos fariseus, mas eram mais poderosos por causa da influência política que eles tinham. Ricos, cultos, de elevada posição social, alcançava apenas os mais ricos da Judéia, não eram bem vistos pela massa, diferente dos fariseus. A autoridade dos saduceus vinha apenas da Torá. Eles não validavam a lei oral como os fariseus. Tradição, deixa para lá. A interpretação da Torá era mais literal, diferente dos fariseus. Os fariseus usavam muito ali as tradições. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, não criam na vida após a morte, não criam nos anjos, nos demônios, nem no julgamento futuro dos homens. Você percebe claramente que tudo que eles criam, que acontecia com a vida humana, você vê a influência dos gregos, dos helênicos neles. Tudo era por causa das escolhas literais dos homens. Eles não acreditavam em nenhum tipo de intervenção divina, predestinação, coisas assim. Era puro livre-arbítrio, né? Não tinha nada. Eles eram pouquíssimos espirituais. Tudo era muito racional. Você vê a influência grega na doutrina e no pensamento dos saduceus. Para eles, só a lei ali bastava, mais nada. Não acreditava em nada espiritual desse tipo. Os fariseus já eram mais apegados à questão espiritual. Para entender, né, o ensinamento de Jesus era mais próximo dos fariseus do que dos saduceus. Infelizmente, ambos não tiveram visão por conta aí das misturas dos seus defeitos históricos. Eles não tiveram visão para perceber o Filho de Deus chegando entre eles. Quando que terminou os saduceus, gente? Eles perderam o poder e foi encerrado quando, no ano 70, o templo foi destruído por Roma e eles perderam o poder.
Jesus tinha previsto isso. Lembra que Jesus falou, não haverá pedra sobre pedra, derrubarei esse templo. Jesus começa a fazer algumas ilustrações falando dele ao mesmo tempo da realidade daquela época. E aí foi confirmado no ano 70. E aí eu deixei aqui uma frase aqui para a gente refletir. Ó. Se tornar uma lembrança dos perigos do poder e da sedução do mundo, mesmo para aqueles que foram chamados justamente para preservar o conhecimento de Deus, mas se perderam com o tempo. Mas o nosso poder está no templo que foi erguido em 3 dias, no Senhor Jesus Cristo, que ninguém pode derrubar. Eles acabaram porque o templo deles acabou. E como o templo deles não foi reconstruído, eles acabaram por ali. Mas nós cremos naquele que reconstrói, né? Que foi erguido no templo que foi erguido em 3 dias, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ninguém pode derrubar. Nem todas as estratégias daqueles religiosos da época puderam destruir a autoridade, a presença de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. A nossa fé está hoje aí para provar isso aí. Vamos falar um pouquinho dos saduceus aí, resumo deles. Aqui do lado direito, do hebraico Zadok, significa justo. 185 a 105, surge ali como partido político, eram formados por sacerdotes e sumos sacerdotes. Saduceus destacados no Novo Testamento, Caifás, acho que é o mais conhecido. Conspiraram para matar Jesus. Aí aqui do lado esquerdo, seguiam apenas a Torá e rejeitavam a tradição oral. Não criam na ressurreição dos mortos, na predestinação, criam diferente do que os fariseus acreditavam. Os saduceus dominavam o templo e eram partidários da ocupação romana. Olha aí. Isso aqui é interessante que eu botei uma comparação. Fariseus versus saduceus. Fariseus, cremos na ressurreição dos mortos. Saduceus, não cremos na ressurreição dos mortos. Fariseus, nossa autoridade é a tradição oral e escrita. Saduceus, nossa autoridade é apenas a Torá. Fariseus, não somos partidários na ocupação romana. Saduceus, somos partidários da ocupação romana. Eles obtinham vantagens desse favorecimento a Roma. Fariseus, nossa ênfase é a obediência à lei. Saduceus, nossa ênfase é no templo. Fariseus, nosso rebanho são as massas. Saduceus, nosso rebanho são os ricos. Fariseus, somos leigos e empresários. Saduceus, somos sacerdotes. Aí o que eles têm em comum? Unimos-nos no interesse comum, perseguir Jesus Cristo e sua igreja. Porque a perseguição, tanto dos fariseus quanto dos saduceus, não termina em Jesus. Elas continuam na história da igreja de Atos, né, na igreja primitiva. E agora, gente? Agora a gente vai para... Vamos ver aqui se você aprendeu, se você conseguiu assimilar conhecimento. Se não, com perguntas e respostas aqui, um pouquinho diferente hoje, você vai perceber, você vai aprender. Então vamos lá? Vamos para o nossos perguntas e respostas aqui. Diferente hoje. Vamos lá, gente. Olha aí. Quero que vocês me ajudem a responder isso aí colocando verdadeiro ou falso. Sobre os fariseus, diga se é falso ou verdadeiro. Vou ler aqui, vocês vão respondendo aí. Foram uma reação conservadora à influência romana, por isso desenvolveram uma teologia de separação étnica e ritual. Essa é a primeira frase. Será que isso está verdadeiro ou isso é falso? Pensa aí. 2. Era o grupo menos popular da época. Fariseus, hein? Era o grupo menos popular da época. Verdadeiro ou falso? 3. Foram perseguidos quando o rei João Hircano I, um rei asmoneu, se aliou aos saduceus. Isso é verdadeiro ou falso? A teologia dos fariseus era mais moral que teológica. O farisaísmo se resumia em viver em conformidade com a lei. Cumprir a lei os tornavam justos diante de Deus. Verdadeiro ou falso? 5. A perseguição da época dos asmoneus durou até o reinado da única rainha judia, chamada Salomé Alexandra. Ela se aproximou dos fariseus devido à sua popularidade entre o povo, e a partir dali os fariseus alcançaram a supremacia espiritual entre o povo de Israel. Eles foram perseguidos no período,
Essa perseguição foi até Salomé. Isso é verdadeiro ou é falso? Pensa aí, gente. E aí, o que vocês acham? Vou botar um tempinho aqui de 20 segundos, vamos lá? Pensa aí, gente. Pensa aí. A gente já está encerrando. Vamos só fazer essas perguntas e respostas aqui, na verdade, né? Um joguinho de verdadeiro ou falso. Vamos assimilar, gente. Vamos pensar. Estamos falando sobre os fariseus e os saduceus. Tempo acabou? Vamos para a resposta? Vamos! Olha aí, gente. Primeira foi falsa. Foram uma reação conservadora à influência romana? Não, não é romana. A influência era helênica, grega. Letra número 2. Era um grupo menos popular da época? Falso. Era o grupo mais popular da época. Então, essas duas primeiras estavam falsas e as demais eram verdadeiras. Espero que você tenha acertado, hein? Vamos para a segunda, então? Vamos lá? Vamos agora para os saduceus. Diga se é falso ou verdadeiro. Ó, número 1. Tem 8 perguntas, tá? Eu vou passar uma segunda página depois. Eram politizados e interessados na cultura helênica. Será que é isso mesmo? 2. Era um grupo grande e menos influente. Será que é isso mesmo? Verdadeiro ou falso? Eles detinham o poder do templo e caminhavam entre os ricos. Verdadeiro ou falso? 4. A direção política dos judeus estava nas mãos dos saduceus. Eles usavam do poder para se beneficiarem financeiramente. Será que é verdadeiro ou falso isso? Saduceus, tá, gente? 5. Eram bem vistos pela população, mas esta era controlada pelos fariseus. Verdadeiro ou falso? 6. Não criam na ressurreição dos mortos, nem na vida após a morte, não criam em anjos e demônios, nem em julgamento futuro dos homens. Verdadeiro ou falso? 7. Somente acreditavam na Torá, Pentateuco. Não validavam a lei oral, nem as tradições. Nem sequer aceitavam a autoridade dos profetas e de outras partes da Escritura. Verdadeiro ou falso? E aí, gente, o que vocês acham? Vamos pro tempo? 20 segundinhos aí para vocês pensarem. Pensem. Pensem. Será o que é verdadeiro e o que é falso aí? Vamos lá? Vamos para a resposta? O tempo acabou. Vamos para a resposta. Tá aí, gente. Parabéns para você que acertou. Falso, vou falar só dos falsos. Falsos são somente o 2 e o 5. Olha ali, ó. O 2 foram um grupo grande. Foi um grupo grande, gente? Não. Foi um grupo pequeno, porém muito influente. Porque eles tinham ali aquela aliança ali política com Roma, com os Herodes. Aí, ó, era um grupo grande e menos influente. Falso não era. Era um grupo pequeno e muito influente. E no número 5, eram bem vistos pela população, mas esta era controlada pelos fariseus. Não eram bem vistos pela população. Lembra que os fariseus, que eram a seita religiosa da época popular das massas, então eles não eram bem vistos exatamente porque eles eram aristocratas, né? Metidos a rico. Lembra que eu botei uma figurinha, né? Vamos, saduceus, não se misturem com essa gentalha dos fariseus. Botei até uma figurinha lá que você deve ter visto no slide. Então foram essas aqui as respostas de verdadeiro ou falso. Agora tem uma última que ficou, eu vou colocar aqui para não passar batido. Olha aí, ó. Número 8. Perderam o poder. Quando que os saduceus perderam o poder? Você sabe que eles acabaram. Eles perderam o poder no momento da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou num terremoto. Lembra que teve ali, no momento que Jesus morre, há um tremor, né, um terremoto, e o véu do templo se rasga. Foi ali que os saduceus perderam o poder. Verdadeiro ou falso? Pensa aí, gente. Pensa aí, sem tempo. Só para você pensar rapidamente aí, ó. Verdadeiro ou falso? Vamos para a resposta? Falso, gente. Não foi nesse momento aí da história. Foi quando o templo é destruído no ano 70. Lembra disso? Eu falei. No ano 70, quando Roma vai ali
e destrói o templo, aí os saduceus deixam de existir porque a vida deles era o templo. Parabéns aí para você que acertou, parabéns para você que conseguiu aí responder várias aí, conseguiu entender várias aí, responder falso e verdadeiro para cada uma delas. Parabéns, é assim que a gente vai aprendendo. O vídeo está aqui, vai ficar aqui, ele vai ficar registrado, aí você começa a revê-lo e vai aprendendo cada vez mais. É assim, é a dinâmica do aprendizado, é assim que nós aprendemos. Então, gente, eu queria finalizar com esse versículo aqui, ó. Mateus 16:12, que diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso aqui é uma passagem em que fala de uma das abordagens de Jesus. Jesus ficava falando sobre o fermento, e aqui o pessoal começou a entender que não era fermento de pão que Jesus estava falando, mas era o ensino que os fariseus traziam juntamente com os saduceus, que se perverteram com o decorrer da história. Isso é triste porque a gente olha para a história, a gente vê o quanto esses homens eles se dedicaram para restabelecer, para trazer de novo o culto ao Deus de Israel, para regularizar a fé naquele local, mas com o tempo, né, a religiosidade, o poder, a briga entre irmãos, que você vai lá para os asmoneus, eles tiveram a oportunidade de poder reinar ali na sua região, ficaram mais ou menos 100 anos. Não sei se vocês lembram o que eu já falei, as disputas dos últimos reis asmoneus, eles não conseguiram ficar no poder porque eles ficaram brigando entre eles, e aí Roma aproveitou a oportunidade, ali por volta do ano 63, e pega o poder, fala assim, vocês não estão cheios de disputa entre vocês? Foi exatamente naquele período ali das seitas, foram surgindo. Então você vê a religiosidade, o poder e a briga entre irmãos foi o que trouxe a destruição moral e de fé daqueles grupos religiosos daquela época. Quando começa o Novo Testamento, quando começa a história de Jesus, dos discípulos, você vê que a sociedade atual era um barril de pólvora, eles brigavam entre eles até então, e tudo muito cheio de inveja, soberba e arrogância. Tanto que uma cura num sábado causou um problema sério. Tanto que o milagre da ressurreição de Lázaro fez com que eles se organizassem e falassem, a gente tem que matar não só Jesus agora, mas também o Lázaro, também, que é uma prova viva. Eram coisas assim terríveis que você não conseguia imaginar, tudo por causa de inveja, de arrogância, de soberba e divisão fechada para o que Jesus significava. O próprio Deus visitou eles, o próprio Deus, o Messias tão esperado por eles, chegou, e por causa da vaidade, por causa da cegueira espiritual, por causa do pecado, eles não conseguiram ouvir, ao ponto de chegarem a falar que Jesus expulsava demônios pelo poder de Satanás. Foi ali que Jesus falou assim, qualquer pecado contra qualquer coisa pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não, porque eles estavam negando exatamente aquele que fazia as pessoas entenderem a sua situação de pecado, que era o próprio Espírito Santo. Eles negaram a ação daquele que poderia convencê-los do pecado, o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, porque como que você vai se converter se você não ouve a voz do Espírito? Então, foi complicadíssimo e triste. Triste porque hoje, se nós temos as Escrituras, foi graças aos fariseus, junto com os escribas ali, que muitos eram fariseus, copiaram com excelência, com rigor, e a gente hoje tem as Escrituras graças a eles, mas se perderam no meio da história, deixaram de ser aquela essência lá no início, se misturaram com política, se misturaram com vaidade, com dinheiro, com riqueza, e isso nunca acaba bem. Que isso fique de lição para que a gente continue a nossa fé, continue a caminhar com Cristo, mas nunca deixando que a nossa doutrina, a nossa denominação, nosso jeito de ser, seja levantado uma bandeira de sou autossuficiente, sou o único, não tem ninguém melhor do que eu. Não é assim. A multiforme graça de Deus age nas vidas das pessoas de forma diferenciada. Precisamos, como crentes, saber viver com a diferença, saber viver com aquelas pessoas que talvez não sejam idênticas a nós, mas que estão ali em nome de Jesus também. Porque se você for para a África, como eu já vi missionários pregando, se você for para outros lugares,
a forma de adorar, a forma de servir, a forma de pregar é muito diferente da que você vê no Brasil. Então, nunca tenta comparar, né? A forma de entregar um dízimo, né? Como a gente já viu o vídeo do africano dançando, é o jeito deles. Eles estão fazendo, se estão fazendo de coração, seguindo a Jesus, não há problema quanto a isso. Queridos, Deus abençoe a todos. A gente está finalizando por aqui. Espero que alguma coisa tenha ficado no teu coração. Por acaso, se você quiser, volte o vídeo, veja novamente para você poder entender. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para você. Obrigado pela presença. Que Deus possa continuar a falar poderosamente ao seu coração. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. www.batistanovaesperanca.com é o nosso site, é o site da igreja. Nos acompanhe nos cultos, estamos cultos aqui na quarta, terça de oração. No domingo estamos aqui na parte da noite presencial e online, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, fique na paz e tchau.